Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais estar na casa de Deus. Bom demais poder falar sobre esse Deus. E, gente, eu tenho que confessar para vocês que quando o Júnior falou para eu pregar no culto das 11, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu fui operada no dia 1º de outubro. No dia 4 de outubro, já em casa, Deus me deu essa pregação. Ele me colocou 3 personagens da Bíblia, ele me trouxe um testemunho para eu poder falar para vocês. Eu falava, pai, mas quando? O senhor sabe que eu não posso sair, eu tenho que ficar quietinha, né? E aí tudo certo, tudo resolvido. Então você não precisa imaginar como vai ser o tema da pregação, né? É Deus purinho. Esse é o tema da pregação. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu coloquei esse nome justamente por causa da surpresa que eu recebi quando a Rebeca, junto com alguns queridos aqui na igreja, vestiram a camisa, oraram por nós, compraram essa briga, né? E graças a Deus só está faltando um finalzinho para passar. A rádio deve começar daqui a uns dias, mas está tudo bem, está tudo bem. E aí eu comecei a ver o amor, como essa família Manaim tem estado junto, não é só comigo, queridos, nós estamos vendo o atuar de Deus, Deus trabalhando na vida de queridos aqui dentro. Só aqui em cima do púlpito tinha 3 que estavam com câncer de mama, e a coisa mais louca é, conversando com a minha médica na quarta-feira, ela falou assim, Raquel, a cada 8 mulheres hoje no Brasil, uma tem câncer. Você sabe o que é isso? Olha que loucura. Uma médica falando isso, gente. E nós levamos um choque. E graças a Deus que nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos o que Ele é capaz, nós sabemos, eu sou testemunha vivo disso. Então eu estou eufórica por estar aqui em cima, por poder falar de vocês sobre este Deus purinho. Vocês sabem que eu uso essa expressão sempre. Há muito tempo eu uso essa expressão. Falo isso porque tem determinadas situações que ou é Deus ou é Deus. Não tem outra alternativa. Tem que ser Deus. E aí você pode ficar perguntando assim, Raquel, o que você está querendo dizer quando você diz é Deus purinho? Olha, eu tenho 44 anos que eu sou convertida. 44 anos onde nós já passamos por algumas situações. Vocês que estão nos visitando hoje vão receber um livro que eu escrevi, onde justamente eu vou contar o que Deus fez na nossa vida. Não tem nada a ver conosco, nós não somos diferentes de vocês, nós não somos especiais, mas é que para que você saiba que Deus, quando Ele age, ninguém pode impedir. E é isso é maravilhoso. O livro está lá para aumentar a sua fé e falar, se fez com esses 2, pode fazer comigo também. Algumas dessas experiências que estão relatadas nesse livro, inclusive elas parecem loucas, improváveis. Aparece, gente, desculpa, mas elas vão demonstrar claramente quem é o Deus que nós cremos, que nós servimos. E Ele é o mesmo Deus de vocês. Muitas pessoas, quando falam desse Deus, elas colocam várias palavras, tipo assim, Deus é amor. Você sabe disso. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é lindo. Mas tem uma que eu gosto demais. Deus é cheiroso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, como assim? E na hora me veio o nome dele, Rosa de Saron. Ele exala o perfume e nós também exalamos, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Então, apropriadíssimo falar que Ele é cheiroso também. Mas falam sobre quem Ele é, o que Ele é, e eu quero começar trazendo um versículo para vocês hoje, que está no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Essa passagem, assim, ela é tremenda, porque ele está se revelando e ele diz assim, olha, eu que sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Em outra tradução, o Deus de toda a terra. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Será que tem alguma coisa que Deus não pode fazer, que Ele não tem poder, que Ele não é capaz? Então, Ele não é apenas o nosso Deus, querido, Ele é o Deus
de toda a humanidade. É o que a palavra de Deus está dito. Nada, nada, nada é impossível para esse Deus. Então começa a pensar no que você está passando, nas suas lutas, nas suas dificuldades, e lembra que nada, nada é impossível para Deus. É assim que a palavra de Deus diz. Como eu falei para vocês, eu vou começar trazendo um testemunho. Eu ouvi e vi as fotos. Uma querida minha, ela foi para Recife e foi lá porque ela queria estar com a mãe e com o padrasto. Ela e as irmãs moram aqui, mas lá ainda mora uma irmã, o irmão também. E de vez em quando as irmãs têm que sair daqui para ficar um tempo com eles, para essa irmã que mora em Recife ter um pouco de descanso. Porque você sabe, 2 pessoas bem idosas, pessoas que já não saem mais, que não andam direito. Muito bem. A irmã que cuidava deles, a moradora de Recife, sabendo que ela ia, resolveu tirar uns dias de férias, de descanso, por estar muito cansada. E aí saiu para viajar e, claro, as irmãs não podem sair de São Paulo toda hora para ir para lá e tudo mais, então ela foi descansar um pouco. Só que quando ela voltou, ela resolveu não ir para a casa dela. Ela tem uma casa diferente da casa da mãe e do padrasto. Ela resolveu ir ficar na casa da mãe, para poder curtir mais a irmã que estava vindo de São Paulo. Mas no dia seguinte, elas foram acordadas muito cedo, com um telefonema da vizinha, e a frase é: sua casa está pegando fogo. Ela levou um choque, saíram correndo. Minha amiga que estava lá, ela tremia, tremia. E as fotos que eu vi, gente, era impressionante. Havia um poste na frente da casa dela, parte elétrica, pegou fogo e imediatamente foi em cima da casa. Passou, pegou a casa e não ficou só na casa dela, também foi para a casa da vizinha do lado. Mas aí, a hora que o fogo foi apagado, veio a surpresa. Na casa dela não tinha acontecido nada, absolutamente nada. Tinha um ladrilho que caiu da parede. A da vizinha já sofreu algumas outras coisas. Essa mulher gritava tanto, e ela falava: quando eu fui viajar, eu ungi a minha casa, e eu pedi para Deus cuidar, para Deus proteger a minha casa. Eu achei aquilo tão maravilhoso, mas eu quero fazer uma parte aqui. Por favor, eu estou contando uma história para vocês, não façam da experiência dela, se você não tiver fé, simplesmente deu certo lá, vou fazer também. Porque Deus olha o nosso coração. Deus sabe se nós estamos fazendo porque alguém fez ou porque nós estamos agindo na fé. E ela agiu na fé, ela sabia que Deus estava dando aquele descanso, aquelas férias, colocou na mão dele. E aí qual é o nome que eu dou para isso? É Deus purinho. Não tem outro nome, querido, não tem. Mas esse testemunho, ele acaba nos desafiando, ele vai nos desafiar para que a gente comece a crer no que está escrito, naquilo que a Bíblia fala sobre o nosso Deus. Quantas e quantas vezes a gente ouve: Deus é bom, qualquer coisa de ruim que acontece, por que o Senhor deixou acontecer isso? Mas por que comigo? Vem tantos questionamentos. Nem sempre é Deus que faz chegar o câncer, nem sempre é Deus que... Não, nem sempre. Eu sei que Deus muitas vezes age, mas eu estou dizendo que tudo o que acontece nesse mundo, nós temos que olhar porque a própria mão do homem está fazendo. Uma má alimentação, cuidado errado com a natureza, aí vem aquela chuva, vem aquela seca, tudo isso tem parte do homem, necessariamente não é nem o diabo, né? Mas a ganância está tomando está chegando no coração do homem, e às vezes ele faz cada bobagem que é terrível. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. 3 pessoas na Bíblia que Deus me pôs naquele dia para escrever. E eu realmente tive que escrever naquele dia, e vou contar por quê. A anestesia me deixou um pouquinho, com a memória um pouquinho esquecida. Mas se Deus quiser, vai voltar. Se não voltar, também está tudo bem. Está tudo certo. É só porque eu tenho que escrever na hora, porque senão... Tem muitas pessoas que não tomaram anestesia e já estão assim, tá? Fiquem em paz. Fiquem em paz. Isso acontece. Isso acontece. Primeira pessoa que eu quero trazer para vocês, eu estou falando sobre José. José, filho de Jacó, e o queridinho do papai. Papai e mamãe, presta atenção, se tiver alguém em casa, alguém preferência, gera ciúmes, gera inveja. O queridinho trouxe uma inveja nos 11 irmãos. E aí o que aconteceu? Os irmãos planejaram
e resolveram acabar com ele. Ele foi vendido e a caravana que levou embora para o Egito. Gente olhando assim fala, que calamidade, um jovem sozinho sendo levado embora para o Egito. Olha que absurdo, que irmãos são esses? Muito bem, ele teve que passar por muitos planos, mas Deus estava naquilo. Você pode não estar entendendo o que está passando com você, tá? Mas Deus está nisso com. Não estou dizendo o que ele fez, mas ele está nisso com. É importantíssimo isso. E nesse processo, José aprendeu tantas coisas, ele aprendeu a servir, ele aprendeu a se posicionar, e mesmo como escravo, ele fez com excelência, e tudo que ele punha a mão, Deus prosperava. É linda a história de José. José não precisou ajudar Deus. Ele continuou como escravo, foi indo, depois foi preso injustamente, tudo certo. Mas Deus queria fazer uma obra de espanto. E ele se tornou o segundo homem no Egito. Deus purinho. Vou falar a segunda personagem, Davi. Davi é assim, a história de Davi é muito linda também. Vocês conhecem bastante. O povo pediu um rei, chegou para o profeta Samuel, e foi escolhido Saul. Saul se tornou o rei, eles queriam ser igual a todos os outros povos. Vocês não podem esquecer que aquele rei naquela época, ele não apenas dirigia a nação, mas ele saía à frente das guerras, ele é que lutava pelo povo, era papel dele, já que ele era um rei segundo, ou pelo menos deveria ser, segundo o coração de Deus. Este rei deveria buscar a Deus para saber o que fazer, quando fazer, quais as estratégias, e aí a escolha caiu sobre Saul. Conhecem a história, mas Saul, desde o começo, demonstrou que ele não seria aquele rei, aquele homem escolhido, fazer a obra do jeito que teria que ser feito, e aí a posição dele fez ele subir na cabeça. Ele se achou que ele estava podendo. No começo estava escondido lá no meio das malas, mas depois subiu. E é interessante que ele começou, Saul, diz a Bíblia, né? Não consultava a Deus para tomar suas decisões, achou-se no direito de agir como um sacerdote, fazer as coisas que o sacerdote fazia. Ele foi contra as instruções, inclusive, do próprio profeta que tinha ungido a ele como rei. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus. E a coisa assim pior é que ele agia de acordo com o que ele via, de acordo com aquilo que ele achava que era melhor, de acordo com aquilo que a circunstância exigia dele. Por causa disso, Deus falou que ia procurar uma outra pessoa para substituir. Quem era? Davizinho. E aí, se você chegar em casa e começar a ler 1 Samuel 16, de 1 a 13, eu não vou falar sobre isso, você pode fazer uma pregação em cima. Quanto ensinamento tem ali naquela escolha de Davi, é maravilhoso. Leia mesmo em casa. Essa passagem daria uma outra pregação, mas o meu foco não é esse hoje. A diferença entre um e o outro é que Davi tinha um coração quebrantado. Davi realmente amava a Deus, Davi realmente buscava a orientação de Deus. Quando ele pecava, e ele pecou feio, mas quando ele pecava, ele se arrependia e ele pedia perdão. Isso era o que Deus queria lá e continua querendo até hoje, né? Então, eu quero ressaltar nessa história de Davi, que Davi não ajudou Deus. Por isso que eu não vou falar sobre essa passagem maravilhosa que eu falei para vocês lerem e estudarem em casa. Ele não ajudou Deus em nada. Ele foi ungido para ser rei enquanto ele era jovem. Saul sabia que ele iria ocupar o lugar dele, e não o filho que ele estava querendo que assumisse, que continuasse a herança da família, né? Mas por causa disso, Davi sofreu demais, gente. Davi sofreu perseguição, injustiça, Davi foi enganado, ele teve que fugir. Davi teve que se passar por louco, porque eles iriam matá-lo. Eles queriam matá-lo. Ele começou a babar na frente do rei para não ser morto, mas ele não desistiu de esperar
esperar que Deus cumprisse o que Deus tinha prometido para a vida dele. Eu acho isso maravilhoso. E olha, Davi teve oportunidade, tá? Davi teve oportunidade para fazer com que a promessa de Deus fosse antecipada. Não, vai acontecer logo, eu posso, Deus já me ungiu, eu não preciso esperar, eu vou lá e mato. Só que Davi era um homem que seguia e conhecia a palavra de Deus. Davi sabia que no ungido de Deus não se toca. E ele podia ter matado por 2 vezes o rei Saul, e nenhuma dessas vezes. Os que estavam com ele falavam, Deus está te pondo na mão para você matar, até usando o nome de Deus para matar. Mas ele falou, no ungido de Deus não se toca. E aí, sem apressar o cumprimento, ele esperou e no momento certo, na hora certa, do jeito certo, nós sabemos a história e a promessa se cumpriu. Porque o teu Deus, que também é teu Pai, aquilo que ele promete, ele cumpre. Guarda bem isso. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Então você pode fazer o seguinte, promessa de Deus, mas a tua fé, mas a tua obediência, ou obediência qualquer de quem recebe a promessa, ela vai se cumprir. Não importa quantos anos. Não importa quantos anos, é promessa de Deus, vai se cumprir. Então, você e eu temos que pensar o seguinte, Deus não precisa da tua e da minha intervenção, da nossa ajuda, orientação. Deus, por que o Senhor não faz isso? Deus, por que... Gente, Ele sabe tudo. Ele sabe coisas que eu e você não estamos enxergando, mas Ele sabe que se Ele te der o que você está pedindo agora, você vai se perder com aquilo que você está pedindo. Ele sabe. Então, não queira se apressar, não queira apressar o plano de Deus, antecipar o plano de Deus, não queira. Se Ele prometeu, eu pus um se Ele prometeu, vai cumprir. Nós dois somos o exemplo típico disso, nós nunca pensamos em ser pastor, nunca. Vocês sabem dessa história, falo toda hora, rainha do carnaval, tocador de cuíca do carnaval, e Deus faz virar pastor? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Ele podia pegar um santarrão, não tínhamos nada a ver. Que isso? Então, Deus é capaz de usar quem quer, na hora que quer, do jeito que Ele quiser, para fazer o plano dele se cumprir. Você só precisa querer, você só precisa esperar. Então, eu tiro algumas lições aqui dessa passagem, dessa pregação, que... eu e você, nós não precisamos agir pela força do nosso braço, ou até mesmo pela nossa inteligência, capacidade. Eu sei, foi o próprio Deus que fez isso conosco, mas nós não precisamos fazer, porque Ele sabe como fazer. Também, se você tem alguma dúvida, pergunte a Deus, ore, comece a orar, coloca no altar de Deus, aprenda a depender dEle. Nunca comece algo que o sinal verde já não tenha sido dado. Não apresse, não comece, espere esse agir dele. Nem toda porta aberta vem de Deus, assim como nem toda porta fechada vem do diabo. Olha que coisa louca, né? Vocês lembram? Paulo mesmo, ele fala isso, uma porta se abriu para ir pregar. Ótimo, uma porta se abriu, mas era vontade de Deus para ir ou não? Teve hora que foi, teve hora que não. Então, não é só porque uma porta apareceu, uma porta de serviço, uma porta, um namorado, não é... Espere em Deus. Espere em Deus. E uma coisa que eu gosto de pensar, você serve ao príncipe da paz. Então, que a paz seja o árbitro do teu coração. Nosso papel, queridos, continua sendo o mesmo. Confiar, depender, aprender, estar na face a face, buscando a esse Deus, o resto Ele faz. Tem promessa? Só ora. Daniel soube da promessa, se cumpriram os 70 anos de cativeiro. O que Daniel foi fazer? Jejuar. Ora, vai buscar Deus. Abriu uma porta, pergunta para Deus, o Senhor está nisso, Deus? O Senhor está nisso? Enquanto você está esperando, querido, não só orando, vá se preparando, vai estudando, vai jejuando, para que na hora que aquilo acontecer, você está assim, lindão no pedaço.
Deus abriu, Deus fez, e você está ali pronto para receber aquilo que Ele quer. A minha fala hoje é que na tua vida, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus purinho. Deixa Deus agir por você, lutar por você. Aprenda isso. Há uma outra passagem na Bíblia que mostra também Deus purinho, e para mim essa chama muita atenção. Já sei, vocês vão falar que é porque ela é Sara, é mulher. Não, mas tem muito homem também que precisa aprender com isso. Sara, a esposa de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, falou que ele ia ser o representante legal dele na terra, falou que Abraão iria mostrar naquele meio daquele povo politeísta, vários deuses, que um único Deus dava conta do recado, só ele era Deus, tudo isso estava certo. Abraão creu e foi chamado pai da fé. Mas e Sara? Sara parecia ser apenas a mulher de Abraão. No primeiro momento, querido, Sara pecou muito feio. Ela pecou feio porque ela quis ajudar Deus. E ela colocou Agar, a sua serva, para dormir com o marido, porque ela achava, não vou poder ter filho, então a empregada, a minha serva, a minha escrava, vai dormir com ele, eu vou ter filho através dela. É isso que Sara tentou fazer. E Sara teve uma outra colocação. Você lembra a frase que ela falou? A frase dela foi: Deus não me deixou ser mãe. Deus me impediu. Deus me impediu de dar à luz filho. Sarinha, você pecou feio, Sarinha. Mas eu gosto de pensar o que aconteceu na vida de Sara. Porque ela não sabia, mas a aliança era com ela. Ela não sabia, mas Deus tinha planos para ela. E tem muito filho de Deus que não sabe que tem uma aliança com esse Deus. E por causa dessa aliança, Ele está assim pronto para fazer, te proteger, te guardar, te levar. Mas a nossa parte é aprender a confiar. É isso que nós temos que entender. Houve fome na terra e por 2 vezes. Na primeira vez, Abraão vai até o Egito, que lá tinha alimento, e chegando lá, tem uma coisa que era assim, o rei chegava, uma mulher bonita, ele falava, não, eu quero, ou para ser esposa ou ser concubina, ele era rei. Abraão estava chegando no meio de um povo que iria respeitar um pessoal que está vindo de fora, imagina, ele podia respeitar dentro do seu povo, mas não os de fora. Abraão, brilhante ideia, fala que você é minha irmã. Falou, ela foi levada, e Deus, como sempre, eu amo isso, gente. Eu amo a palavra de Deus. O próprio Deus resolve essa primeira situação. Passado um pouco de tempo, Abraão chega num outro lugar. Como Deus resolveu a situação? Ele simplesmente puniu o faraó e toda a sua casa com pragas. Só guarda isso para você entender qual a proteção. O maridão não cuidou, tá? Mas o pai se levantou. É isso aí. Bom, outra situação muito parecida, só que agora Abraão vai e está diante de um rei chamado Abimeleque. Esse rei era rei de Gerar. Tudo bem, está tudo certo. Mais uma vez, o que Abraãozinho fala para livar a sua cara? Porque senão ele ia ser morto, vão me matar, porque você é bonita, para você ficar, você vai ser levado embora. E ele fala de novo, fala que você é minha irmã. Só que nessa vez, quando você está lendo em sequência, você vai descobrir que o próprio Deus aparece para Abraão. Lembra lá, ele está naquela árvore, aparecem 3 homens, um deles começa a falar e diz assim, ó, dentro de 1 ano, Sara vai ter filho. Isso está em Gênesis, no capítulo 18, versículo 10. Foi depois desta promessa que Abraão, então, vai para Gerar. Mas Deus tinha acabado de falar. Dentro de 1 ano, a Sara vai ter filho. Não fala. Se ele morre lá, ia ser filho de quem? Deus tinha prometido para o tal do rei? Entende que tem hora que as coisas parecem até bobagem. Quando ele fala isso, Abraão novamente erra, só que agora, para mim, essa passagem é maravilhosa. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, versículo 3, só a parte do B,
Deus falando em sonho com este homem, Abimeleque: você será castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Obrigada, paizinho. Está registrado. Não tenha medo de nada, teu pai sai à tua defesa. E eu não estou falando para a mulher, gente. Teu pai sai à tua defesa. Quem era Abimeleque? Rei de Gerar. Não importa o que ele era, quem ele era, não importa o que era Neguebe, não importa, não importa. Terra de Deus, a terra é de Deus, Deus é o Deus de toda a humanidade. Se ele tiver que usar qualquer um, até mula ele usa. Então nós temos que aumentar nossa fé, nós temos que ser desafiados. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora pois, se é condicional, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Gente, há uma aliança com cada um de vocês. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês foram escolhidos para, por onde passar, representar esse Deus. Vocês fazem parte de um reino. Quando eu falo vocês, é porque isso me impactou muito, eu já aprendi, tá? Eu estou me apropriando. Eu sou de propriedade exclusiva, peculiar deste Deus. Dentre todos os povos, Deus te escolheu. Põe isso na tua cabeça. A terra é dele, a terra é dele. E você é sacerdote real deste Deus. Você é o representante deste Deus. E um sacerdote naquela época, além de fazer os sacrifícios, ele falava do povo para Deus e falava o que Deus queria para o povo. Você é isso. Deus, não é que o primeiro momento de Deus, ele queria todo o povo de Israel sendo sacerdote. Não ia ter lá o pastor, o apóstolo, todos seriam sacerdotes. Esse é o plano de Deus para cada um que está aqui dentro. Este é o plano. Então, eu fico maravilhada nessa passagem, porque se você pensar bem, se Deus estivesse falando isso com algum de nós que somos filhos, não, quem era Abimeleque? Gente, é tão lindo, porque quando você está lendo Gênesis capítulo 4, também a parte, o versículo 4, mas só a parte do versículo, o final, no B, ele fala assim, Abimeleque começa a conversar com Deus no sonho. E ele fala assim, ó, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse que ela é minha irmã? E Abimeleque continua em Gênesis 25b, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu para ele também em sonho, Gênesis 26, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Você acha que esse homem vai ter dúvida de que existia um único Deus? Coisa linda. E eu pensando nisso, né, foi me vindo tanto ensinamento para aquietar meu coração, sabe por quê? Eu não sei vocês, mas vocês devem ter alguém que você está orando ou faz tempo, que ela encrenca, né? Alguém talvez até da família dentro de casa, não sei. Mas se Deus se revelou para um Abimeleque, você não acha que ele vai se revelar e que ia buscar cada um dos nossos? O que a palavra de Deus diz? Crê tu no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Caminha em fé. Continua falando, Deus, eu não sei como o Senhor vai tocar. Eu não sei se o Senhor vai falar em sonho. O Senhor vai pôr uma pessoa para pregar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio, eu estou orando. E o Senhor está pondo os trilhos, Pai. A oração é o trilho, o andar é seu. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. É maravilhoso.
Aquele homem, aquele rei não conhecia Deus, ele não sabia nada sobre um Deus único. Aquele rei nem podia falar que ele cria, ele pertencia a um povo que nem era o povo de Deus, Mesmo assim, ele conversou com Deus. Eu acho isso maravilhoso. Deus interveio justamente para que ele não pecasse. Justamente por causa da sinceridade do coração. E também Deus não queria trazer nenhuma injustiça, matando outros povos por causa de um erro de quem? Do marido que não dependeu, não lutou, não guardou a esposa, não protegeu. Torno a dizer que eu não estou falando só para mulheres. Por quê? Se Deus é o dono de toda a terra, e nós sabemos que Ele é, Ele vai fazer como, quando, aonde, vai se revelar a quem Ele quiser. Ele pode, inclusive, fazer aquele que é bem orgulhoso cair do cavalo. Cair do cavalo, literalmente. Ele fez isso com Paulo para baixar o facho, para acabar aquele orgulho e mostrar realmente quem, naquela situação até de calamidade, mas mostrar quem Ele é. Então, queridos, nessa história eu vejo muito amor, por uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Esse amor que nós deveríamos sentir, aquele homem experimentou. Você jamais deveria duvidar que Deus é bom. Nunca duvide disso. Ele é bom. Os pensamentos dele para nós são bons. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Creia nisso. Eu estou contando isso, gente, porque é muita luta. Nesse período mesmo que eu estive doente, muita luta, muita gente. Não estou falando de mim só, não. Eu estou falando de pessoas que, passando por lutas, precisando, chegavam e pediam oração. Está tudo certo. Eu só acho o seguinte, se Deus se levantou para defender a Sara, era uma injustiça. Mas ele se levantou. Ele não pode levantar para defender você? Ele não pode fazer alguma coisa por você? Gente, ele pode. Sara não sabia, mas ela fazia parte da aliança. Ela foi escolhida para aquela aliança. Ela não se sentia merecedora. Ela simplesmente se achava mulher. Mas Deus tinha planos e era com ela. Era com ela. Povo de Deus, a aliança de Deus contigo, é contigo. Você entende isso? Você entende isso? Nunca deixe o bicho colocar na sua cabeça que você não vale nada, que você não é capaz, que você não conhece, mas você não fez faculdade, você não... Esquece isso. Deus faz o que Ele quer. Sempre será Deus purinho na nossa vida. Sempre será. Então eu gosto de ver essa passagem porque você vê isso, você vê amor, compaixão, você vê a fidelidade de Deus, a paciência de Deus, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aí você pode dizer assim, mas Raquel, eles tinham uma promessa. Ela tinha uma promessa. E nós? Eu resolvi fazer uma coisa. Todo mundo vai em inteligência artificial, eu não sei mexer nisso, eu fui no Google mesmo, tá? Queria saber o que no Google fala sobre quantas promessas nós temos na Bíblia. E lá está dizendo que tem 8.000, fora aquelas que saem em cima das 8.000. Aí ela vai para mais de 16.000. Isso está no Google, você pode pesquisar depois, tá? Mas eu queria saber, e aí eu achei o máximo não ter isso contado. Sabe por quê? Porque assim você vai ter vontade de ler a Bíblia, pegar uma caneta, e cada vez que aparecer uma promessa, você já arrisca lá e fala, primeira, aí você vai para a segunda, depois você vai para a terceira. Gera no teu coração vontade de conhecer, mas não é para conhecer aqui, não. Ó. É para você falar, está escrito, eu creio. Está escrito, é meu. Está escrito, eu quero. Você entende isso? Vocês lembram que no começo desse ano eu falava assim, Deus está me desafiando para o que está escrito, eu me apropriar de uma maneira como era quando eu me converti? Aquelas experiências todas que são loucas, foram o que foram porque a gente cria.
Mas aí você, 44 anos de crente, não, mas Deus não vai fazer. Por que que não vai? Lógico que vai. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então, o que eu aprendo com esses exemplos? Quando você conhece a Deus, quando você não apenas conhece assim de ouvir falar, por favor, tá? Estou falando conhece, você sabe quem Ele é, sabe do que Ele é capaz, você confia nele. Quando a tua fé já foi desenvolvida, a salvação é instantânea, a fé a gente desenvolve. Quando você aprendeu já a confiar 100% nele, quando você consegue descansar em cima, apesar do que as pessoas estão dizendo, apesar do que a circunstância está mostrando para você, eu não sei vocês, mas tem hora que parece que apareceu um furacão na nossa vida, né? Furacão deixa tudo de perna para o ar, gira tudo, leva tudo, sai tudo do lugar. Quando isso acontece, você só tem um lugar para você ir. Não vai tentando resolver, querido, que vai dar ruim. Você sabe que você não conhece tudo. Você precisa se aquietar e falar, Senhor, isso não é comigo, isso é contigo. Isso não é comigo, isso é contigo. Essa frase vocês me ouviram. Morrer é lucro. Se era para morrer, glória a Deus. Mas eu sabia que não tinha nada disso na história. E você sabe o que Deus tem para você? Você tem essa confiança. Querido, eu tô assim, você não faz ideia como dentro de mim eu estou. Eu queria assim que cada um que saísse daqui, saísse assim. Eu vou sair daqui e achar que eu estou podendo. Você pode mesmo. É isso mesmo. É para você saber quem é teu pai. Eu não estou falando de você, eu estou falando dele, do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando que de repente você pode estar com algum outro problema, que não seja apenas saúde, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema financeiro. Eu não sei qual é o problema. O que eu sei é quem é esse Deus. Você já tem experimentado? Você crê que Deus realmente é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pedindo ou pensando? Você crê nisso? Você crê que Deus já te colocou, você está assentado com Ele nas regiões celestiais e você já foi abençoado com toda sorte de ricas bênçãos? Está escrito na palavra. Por isso que eu falei que eu estava sendo desafiada, eu não quero guardar aqui, que também nem estou guardando tanto. Eu preciso guardar aqui e andar pela fé, voltar. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser como criança, gente. Tem que ser como criança. Criança tem fé, criança briga com um amiguinho, 2 minutos depois estão brincando, rindo, estão falando. Povo de Deus, não, esse eu não mexo, esse eu não quero. Você está entendendo o que Deus está falando? Jesus está voltando, nós estamos nesse final de tempos. Está na hora da gente liberar o poder de Deus. Está na hora de você, quando você aprende a descansar, confiar, crer. Gente, nós liberamos a mão de Deus, para Deus agir, para ser Deus purinho na tua vida. E aí nós vamos, eu acho tão maravilhoso, nós vamos aprender a viver no sobrenatural como se fosse natural. Que foi o que aconteceu comigo esses dias. Foi exatamente isso que aconteceu. Não sou melhor. Eu estou te desafiando a crer no teu Pai, crer no que está escrito, crer na palavra de Deus. Por favor, entenda isso. Entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com quem desses personagens você se identificou? Quem te, assim, de repente, você percebeu que você estava pecando? Será que foi com a irmã da minha amiga, né? Que deixou todos os cuidados na mão de Deus. Está lá, Ele que vai cuidar. E ela viu o milagre acontecer na frente. Eu vi o fogo. Eu vi as fotos. Fé de criança. Fé no Deus purinho. Ou então a gente se identificou com José. José não estava entendendo nada. Foi muita injustiça. Tudo que estava acontecendo, quanta luta, quanta... Mesmo assim, José continuou fazendo o seu melhor. Quantas vezes acontece alguma coisa, você fala, não brinco mais. Não vou lá na igreja. Não vou fazer isso, não vou. Como se Deus não tem nada a ver com o que acontece no meio da comunhão dos irmãos, queridos.
O que ele quer é quão bom que os irmãos vivam em união. E José permaneceu ali, ele foi fazendo, e onde ele ia, ele era exaltado. Faça o teu melhor sempre. Você não está servindo a homem, você está servindo a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei como se fosse ao Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Ou então, você pode ter se identificado com Saul, né? Que só porque ele viu a demora do profeta ali, não chegou na hora que ele queria, do jeito que ele queria, ele agiu. Agiu fazendo o que não devia. Olha, está cheio de crente, porque a resposta de oração ainda não chegou. Não, mas então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Isso não acontece com vocês, tá? Eu sei, tá? Bobagem. Só algumas pessoas que partem, já que o plano A não deu certo, B, C, D, E, ao invés de parar, se aquietar e falar, Senhor, estou esperando no Senhor. Eu quero a tua vontade, seja feita a tua vontade. Talvez você tenha se identificado com Davi, que resolveu não ajudar Deus e optou por esperar o tempo. Ou então com Abraão, que por egoísmo, para livrar a carinha dele, né, para não ser morto, colocou pessoas em sérias dificuldades. Sérias dificuldades. Talvez por causa de uma má escolha que você já tenha feito, alguém está tendo algum problema. Pode acontecer isso, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa com quem você trabalha, pode ser a sua esposa, seus filhos, pode ser quem for. Às vezes uma decisão nossa, você fala, não, eu errei, errou, mas e as pessoas que estão envolvidas com isso também? Talvez você tenha se identificado com Sara, e aí você acha que Deus não pode te usar. Estou velha, estou acabada, não tenho estudo, o que Deus vai poder fazer comigo? Eu não sei. Talvez você não se ache digno, né? Eu não sei. Como Deus poderia te usar? Olha para nós. Tua parte minha, sabe qual é o único mérito que nós temos, querido? Pode guardar isso, tá? O único mérito nosso é falar para Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor, para louvor da tua glória. É o teu livre-arbítrio de ceder e falar, seja feita a tua vontade, eis-me aqui. Que vier, estamos lá. É para ir para o hospital? Estamos lá. É para ir para a escola? Estamos lá. É para trabalhar? Estamos lá, Senhor. O que vier, usa-me, Senhor. Usa-me. E Deus se levanta para te defender. Aonde você estiver. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Ele tem uma aliança com você. Porque isso é o plano dele. Então, terminando, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Há quantos anos você já se entregou para Jesus, já recebeu a Jesus, você já aceitou, seja o nome que você quiser, que você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Há quantos anos? Você confia nele realmente 100%? Você confia? Gente, eu estou falando porque eu fui desafiada, por favor, não me coloco melhor do que vocês. Na verdade, eu acho que muitas vezes nós caímos em várias dessas coisas, dessas pessoas, esses 4 modelos só, podia ter outros, mas nesses 4 nós caímos muitas vezes. Né? Talvez você esteja passando por um processo tão difícil e você não consegue ver sentido para aquilo que você está passando. Você não entende por que você está passando. Queridos, mais uma pequena palavrinha para vocês. Deus não parou de trabalhar. Você não está recebendo a resposta, mas só que nesse momento Ele está trabalhando em você e em mim. É em nós, Ele tá tirando de nós reações erradas, Ele está mudando nossos pensamentos, não só sobre quem Ele é, mas até mesmo sobre quem nós somos. Ele está transformando o nosso caráter, Ele não parou de trabalhar. Então, eu só quero te pedir um favor, por favor, não use essa pregação como, então vou chegar em casa, não faço mais nada, vou ficar deitado esperando cair do céu. Não foi isso que eu falei. Então você não entendeu nada. Claro que você tem que depender de Deus. Aquilo que tiver na tua parte, você pode fazer. Mas eu estou dizendo que você não pode esquecer jamais quem é o Deus que você crê. Que você não pode parar de orar, depender, buscar e até mesmo jejuar, porque Ele vai fazendo, Ele vai dirigindo. Gente, eu amo Provérbios. Tem o Provérbio 16, ele fala assim, como ribeiros de água.
Presta atenção. Nas mãos do Senhor, os ribeiros estão na mão do Senhor. Que Ele inclina para onde Ele quer. Assim Ele faz com o coração do homem. Já pensou? Mexer num ribeiro para mim na natureza era algo surreal. Mas Ele está dizendo, eu mudo o coração. Eu inclino aquilo que ninguém está vendo, eu estou trabalhando lá dentro. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, o que Ele quer para você, o que Ele quer fazer com você, é simplesmente muito melhor do que aquilo que eu e você achamos que é. É assim. Nós achamos que aquilo ia ser bom se acontecesse, mas nós precisamos aprender a dizer, seja feita a tua vontade. Ande de acordo com o que a palavra diz. Você já tem a aliança. Já tem. Este Deus já é teu Deus e já é teu Pai. Então, querido, você precisa sondar teu coração para saber qual é o nível de confiança que você está. Qual é? Você já falhou? Tudo bem, Ele pode perdoar. Várias vezes, porque cada um deles que eu olhava falava, nossa, teve uma época que eu errei aqui, nossa, mas eu errei aqui também, puxa, mas eu nem podia imaginar que eu também errei aqui. Você entende isso? É assim que é a vida. Ele vai trazendo um espelho para nós, para você identificar naquilo que precisa ainda ser mudado. Ele já sabe, antes da fundação do mundo, Ele já sabia tudo sobre você. Quem não sabe somos nós, e é isso que Ele faz. Então, vamos entregar tudo na mão dEle? E vamos deixar Ele ser Deus. Vamos deixar Ele ser Deus. Por favor. Eu orei a Deus e pedi para Deus para mostrar como que eu deveria orar. E eu quero começar orando com pessoas que estão com problemas de doença. Eu não sei qual é a tua doença. Eu não sei qual é a tua limitação. Mas se você puder, coloca a sua mão naquele local que de repente está te doendo. Pode ser que para alguns vai faltar braço. É verdade, gente. Tem muita doença. Muita doença. Mas nós podemos ter essa qualidade de vida. Nós conhecemos o médico dos médicos, por que não? Eu não vou nem chamar você para vir aqui. Eu só peço que você ponha a mão, se você puder, no local da sua enfermidade. E essa vai ser a primeira oração. Pai amado e querido, a tua palavra foi dita, Pai. Nós simplesmente, Pai, temos que te pedir perdão, porque muitas vezes nós deixamos de confiar como o Senhor merecia que nós confiássemos. Nós já passamos tantas experiências com o Senhor, Pai, e em todas elas o Senhor agiu, Pai. Então eu quero orar, Senhor, para que nessa confiança, nessa certeza, nesse amor que o Senhor tem por nós, eu oro ao médico dos médicos. Eu oro, Senhor, e te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu poder se manifeste aqui no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não tem nada a ver comigo, Senhor, tem a ver com quem nós cremos, em quem nós confiamos, quem é este Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem com teu poder, vem com a tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai tocando nestas vidas, Pai, da cabeça à planta dos pés, Senhor, traz cura física, traz cura na alma, traz cura nas emoções, traz cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. O fogo do Senhor, o fogo do Deus Altíssimo, Senhor. Vem, doce Espírito, nós estamos aqui por tua causa, essa casa é tua, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Todas essas enfermidades, elas não nos pertencem, sai do nosso organismo, sai do nosso corpo, elas estão cravadas ali naquela cruz, elas estão cravadas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e nós nos apropriamos da tua obra redentora,
Nós nos apropriamos desta cura, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão passando por problemas em relacionamentos. Eu estou fazendo uma sequência, mas é que relacionamento para mim, se você não está bem, ou com a tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, teus filhos, relacionamento, ou mesmo com amigos, com pessoas que você trabalha, relacionamento é algo muito sério, muito sério. Então eu quero orar por relacionamentos, para que Deus tiver que desatar algum nó, se tiver que resolver alguma situação, se Deus, eu sei que Ele pode, é só isso que você tem que pensar. Eu sei que Ele pode. Oh, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe o que está pesando no coração, o que tem trazido problema para esta família, problema entre marido e mulher. Senhor, o Senhor sabe que eles se amam, o Senhor sabe que esses filhos amam os pais, o Senhor sabe, Pai, que o Senhor pode fazer tudo novo, Pai, tudo novo, Pai. Então eu oro colocando esses relacionamentos, Senhor, nas tuas mãos e te pedindo, Pai, em nome de Jesus, envia teus anjos nesses lares, Pai. Toda palavra que foi maldita vai cair por terra em nome de Jesus. Cancela, anula, Pai, em nome de Jesus, Pai. Anula, Pai. Traz, Senhor, a libertação, Pai. Libertação das emoções, a libertação para que a gente aprenda a se amar, Pai, como o Senhor programou, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Senhor, também, Pai, por causa dessas emoções, porque tantas pessoas machucadas, tantas pessoas, Senhor, com tanto sentimento de rejeição, sentimento de solidão, de abandono. Pai, em nome de Jesus, Pai, cura a alma, Pai. Nós não podemos ficar presos a nada, nós precisamos estar livres para caminhar com o Senhor, Pai. O Senhor é aquele que tem o controle total das nossas vidas, está tudo na tua mão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a gente não venha ter nenhum sentimento como Sara, tentando ajudar, Senhor, até mesmo ajudar o marido, Senhor, o Senhor não precisa disso, Pai. Nós somos menina dos olhos do Senhor, Pai. Restaura essa imagem, Senhor, que o Senhor está fazendo em nós. Estamos todos sendo trabalhados para ter a imagem de Jesus. Vem, doce Espírito, vai passeando nesse meio, Pai, vai entrando, vai limpando, vai libertando, vai restaurando em nome de Jesus. Pai, eu também quero colocar, Senhor, o problema financeiro, Pai. Quantas necessidades, Pai, quanta falta de recurso financeiro, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Hoje, Senhor, nós estamos liberando uma palavra para gerar fé. Nós estamos trazendo um desafio, Pai, para que a gente volte a aprender a confiar, a descansar, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu sei que muitas vezes o Senhor trabalha, Senhor, usando inclusive o dinheiro, Pai, mas no fundo, Pai, o que o Senhor está nos ensinando é que o Senhor é o dono do ouro e da prata, tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Pai. Que a gente aprenda, Senhor, a confiar, que a gente aprenda a descansar, Pai. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Quantas vezes, Pai, deixamos de Te buscar, deixamos de Te alegrar, Pai, porque saímos fazendo, acontecendo, Pai. E o Senhor é aquele paizão que está nos esperando para falar: filhinho, chega aqui e conversa comigo. Eu sei de tudo, mas conversa comigo, vai te trazer alívio. Nós estamos buscando, Pai, um relacionamento contigo diferente. Não pode ser mais de domingo após domingo vir à igreja. Não pode ser simplesmente aos domingos, Pai.
Tem que ser diariamente, Pai, tem que ser sentindo que o Senhor está nos segurando pela mão direita, que o Senhor vai à frente, o Senhor vai por trás, o Senhor nos cobre, Pai. Volta minha alma ao teu sossego, espera em Deus. Oh Deus, abre o nosso coração para essa palavra entrar e frutificar. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai. Quem é o Deus que nós confiamos, que nós cremos, que nós adoramos? Quem é esse Deus maravilhoso, Pai? A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Tu és o único, Pai, Tu és o único que merece. Tu és o único. Que ninguém saia daqui como entrou, Pai, ou mesmo quem estiver ouvindo pela mídia, Senhor, gera em nós fé, confiança, certeza do Teu amor, certeza da Tua bondade, certeza da Tua fidelidade, e que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus e Pai, que a comunhão com o Espírito Santo seja tão real, que você sinta a presença dEle e se alegre por entrar na presença dEle. Cantamos tantas vezes isso, a Tua presença é o que eu mais quero. E que o Senhor nos leve para as nossas casas com o coração cheio de esperança, porque a Tua palavra, Pai, gera em nós não apenas a esperança de dias futuros contigo, mas a Tua palavra gera em nós a certeza de que o Senhor nos ama e que o Senhor tem cuidado de nós. Vão na paz e que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia.